Ferrovia Tereza Cristina. O futuro feito dia a dia. A prevenção salva vidas e depende de cada um de nós. Faça o teste rápido para Covid-19. A Unimed está realizando em todos os postos de coleta nas cidades de Criciúma, Araranguá, Forquilinha, Içara e Cocal do Sul. O resultado é liberado no mesmo dia. Saiu de casa? Coloque a máscara e mantenha uma distância segura dos demais. Mais testes, menos contágio. Pense nisso. E informações, ligue 3478-2000. Unimed Criciúma. Se você quer mais ofertas especiais, no Castanhete tem. Mês das Mães Castanhete, preço baixo para toda a família. Confira algumas ofertas para esta segunda-feira imperdível. Leite Lativida, 1 litro, 2,39. Café Três Corações a vácuo, 500 gramas a partir de 4 unidades. Pague 6,35 cada. Coxa com sobrecoxa de frango, canção com dorso, 4,15 o quilo. Galinha caipira do Vale, 3,94 o quilo. Café Melita a vácuo, 500 gramas a partir de 4 unidades. Pague 8,15 cada. Aproveite bem, Castanhete tem. Castanhete Supermercado. Preço baixo é aqui. Faça Unimed, o maior plano de saúde do Brasil. Você está ouvindo Rádio Ulha Negra AM 1450 e FM 104,3. Castanhete Supermercados informa. Vem aí Café com Mistura. Você ouve agora Café com Mistura. Oferecimento Trimania. Diversão e prêmios para quem é daqui. Autof Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Ulha Negra FM, a voz da comunidade. É hora de alegria, música boa, prêmios, diversão pra todo mundo. Está no ar o seu Café com Mistura. 2h08, olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Ulha Negra. Com licença, estamos chegando por aqui com a primeira edição da semana do nosso Café com Mistura. Em nome de Trimania, diversão e prêmios para quem é daqui, e Autof Supermercados, comprar bem, viver melhor. Na região de Criciúma, 23 graus é a temperatura. Agora na Ulha Negra, um atleta bem amador. Com ele, Jorginho Fernandes. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda de volta. Semana passada tu deu falta aqui no meu horário aqui. Sentimos a sua ausência. Semana passada? Sim, senhora. Eu estava Não, aqui. na outra. Ah, na outra. Na outra, é, na outra, semana passada... Viu como eu sinto a tua ausência? Viu como marca a tua ausência pra mim? Tá bom. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes. Então, olha, esse convidado de hoje aqui deu trabalho, gente. Agenda cheia. E nunca dava, e nunca dava, e nunca dava. Hoje, graças a Deus, deu certo. É um assunto que, com certeza, eu já passei por muitos problemas referentes à especialidade dele no passado. E é um assunto que eu tenho certeza que acomete a muitas pessoas, muitos praticantes de atividade esportiva, muitos atletas amadores como eu sou, né? Então, eu tenho o prazer, a honra de apresentar um amigo de infância, não sei se ele sabe, mas o Marinho é uma das primeiras pessoas que eu conheci em Criciúma quando eu cheguei aqui em 84. Já falei quem é, já entreguei, Dr. Marinho Búrigo, muitas pessoas conhecem por esse nome, ele se chama de verdade Mário César Búrigo Filho, filho do Teia, é família de ortopedistas. O Marinho é de 12 de janeiro de 75, portanto tem 45 anos, nascido e residente em Criciúma, casado com a Ana Paula, filhos, uma família maravilhosa, um mais querido que o outro, os filhos do Tomás e o Matias. E o Marinho também é atleta amador, ele joga futebol, ou jogava, não sei, nós vamos saber, ele pega onda e volta e meia ele corre, às vezes a gente se encontra correndo por aí e tal. Especialidade do Marinho, como eu já falei, ele é formado em ortopedia pela Universidade Católica de Pelotas, das várias especialidades que ele tem, eu vou ler algumas aqui. Ele é cirurgião do joelho e médico do esporte, preceptor da residência médica de ortopedia e traumatologia do Hospital São José em Criciúma, mestre em ciências da saúde pela Unesc, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, membro titular da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte e, por último só na minha lista, membro titular da International Society, meu inglês, de Artroscopia, de Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva. Isso aí. Boa tarde, Marinho. Muito obrigado por vir. Boa tarde, vir. Jorginho. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar dos meus parafusos, não? Não, deixa. Esse joelhinho já é coisa antiga. Realmente uma amizade de longa data, né, Jorge? Com de certeza. Muitos e muitos anos. Com certeza, desde 84. Vamos... E o que nos uniu e nos fez conhecer foi o esporte, tênis no Mamptuba. Exatamente. Não é? Já era uma brincadeira saudável naquela época. Vimos o Mamptuba crescer e ser do tamanho que é hoje. Exatamente. Perfeito. Muito andamos por aquelas obras, né, de campo e ginásio e tudo lá. Muita bergamota, laranja. Muita bergamota. Nem existe mais as bergamotas lá no fundo, lá, é verdade. Grande tempo. Coisa boa. É isso aí. Marinho, a gente teria muita conversa, muita coisa para te perguntar, mas o que nos traz aqui hoje, fora falar um pouco da tua especialidade e do teu trabalho, e o que muito é dúvida na maioria das pessoas agora, esse tempo pós-pandemia, se é que eu posso falar pós, porque acho que a gente não passou, né? Acho que pandemia, é precoce ainda. Muito precoce, né? Mas as pessoas de um jeito ou de outro, elas estão após um período de recesso, elas estão retornando devagar e cada um do seu jeito às atividades físicas, né? E isso eu já tenho até escutado de amigos, né? Tá trazendo alguns tipos de lesões, né? O que é uma parada como a que a gente teve realmente pode trazer de lesões para um desportista, um atleta amador? Olha, Jorge, vamos começar a conversa com um dado super importante no nível profissional, que foi a primeira rodada do campeonato alemão, que nos demonstrou isso registrado, né, a registro pela confederação, 8 lesões musculares na primeira rodada do campeonato alemão. Eu obviamente estudando isso, mas eu não tinha uma perspectiva, assim, uma noção de que isso iria atingir tanto nós amadores ou pessoas comuns, assim. O consultório está enchendo de gente que voltou a praticar as atividades físicas e teve muita dificuldade, dor, desconforto, e pessoas que também buscando um pouco de sanidade mental nesse processo todo que a gente está passando, que cometeram excessos e acarretaram lesões. A gente sabe da importância do esporte, da atividade física, para a gente ter uma vida equilibrada e saudável, e todo mundo sofreu um lockdown físico, digamos assim, Sim. Que todo mundo parou, né, respeitando as normas impostas, e nunca eu acho que pessoas que gostam da prática esportiva ficaram tanto tempo ou baixaram tanto o ritmo de atividade. E isso tem sim acarretado lesões que eu acho que no âmbito do esporte serão piores no próximo semestre. A gente vai ter uma dificuldade adaptativa física para se moldar nos próximos meses, no âmbito profissional e no âmbito amador. No profissional a gente já teve o primeiro exemplo, a FIFA já acenou com substituições, né, com o aumento do número de substituições no futebol, que eu acho que é importantíssimo para preservar a saúde e integridade dos atletas. E nós aqui, réis comuns que gostamos de fazer uma atividade física, a gente tem que ter um respeito pelo próprio corpo. Há uma dificuldade no momento de a gente retomar cargas e volumes de treinamento anteriores, que a gente estava acostumado a oscilar, às vezes uma semana mais fraco, ou diminuir o ritmo 2 a 3 semanas. O que acontece é que houve uma parada brusca das atividades físicas e também uma parada muito forte das nossas atividades de vida cotidiana, que na verdade a correria e o agito do dia a dia, eles acabam nos deixando um pouco ativos, né? E essa quebra, essa parada geral levou ao corpo a uma inatividade que, obviamente, na retomada das atividades físicas faz com que as pessoas tenham que ter muito cuidado. E pelo que tu está me dizendo, então, o primeiro risco, o risco mais evidente, ou mais estatisticamente maior, é muscular. É muscular.
É muscular porque a questão de flexibilidade e força da musculatura, ou seja, se tu exigir demais, o músculo não vai estar preparado. E num segundo momento, o músculo ele é o grande responsável pelo gesto motor do esporte. Ou seja, o teu gesto motor para dar um chute, para dar uma pedalada mais longa, para jogar um tênis, para bater uma raquete, o teu gesto motor vai estar prejudicado. Se tu quiser entrar numa bolinha ou fazer uma pedalada mais forte, o teu músculo vai ceder. Ele vai fadigar e vai fazer outros tipos de lesões, aí lesões articulares e outras coisas que podem acontecer. Isso eu tenho escutado colegas, amigos, e aconteceu comigo também. Nas 2 primeiras semanas mesmo, eu fiz um lockdown verdadeiro, assim, né? Depois, por questões familiares, econômicas e trabalho, não tive muito como segurar, mas eu cheguei a ficar 5 dias sem sair de casa ou saindo só para o supermercado e mais nada lá no final de março, início de abril, né? E a grande maioria das pessoas, não sei se é do ser humano, e aconteceu comigo, cortaram abruptamente seu exercício físico e aumentaram muito a alimentação. Sim. E eu fico pensando no meu caso, eu sempre penso nos joelhos, porque eu tenho já 5 cirurgias de joelho, tu sabes disso. E a gente sabe que o peso está diretamente ligado contra, né, a saúde do joelho, né, o excesso de peso no caso, né. E várias pessoas engordaram por causa disso, né. Pode chegar além de muscular, o cara corria, engordou um pouquinho, sair até algo mais grave assim, Marinho? Pode. Hoje de manhã no consultório eu confirmei 2 fraturas por estresse de pacientes que estavam inativos e que resolveram, por causa desse tipo de coisa, tá muito parado, aumenta o peso, resolve aumentar a carga de exercício, tipo correr atrás do próprio rabo, né? Deixa eu te interromper só no meio, só para tirar uma dúvida minha. Fratura por estresse não é só por excesso de volume? Não. Não necessariamente, porque quando falam para mim fratura por estresse, eu penso, nossa, o cara tinha que correr 5 dias por semana, tá correndo 12 dias por semana. Não é só isso. Não é só isso. A fratura por estresse ela pode acontecer na pessoa que não está habituada a fazer atividade física, e a fratura por estresse ela está relacionada à carga cíclica, certo? Especialmente a corrida. Pode acontecer em outras demandas, mas especialmente a corrida ela é um gesto esportivo que aumenta de 4 a 8 vezes o peso da necessidade mecânica que a gente tem em relação a isso. E então isso pode acontecer para quem está despreparado. Entendi. Quem não está acostumado a fazer atividade física e resolve correr. Vou começar caminhando 2 minutos e correndo 1. Só que uma semana depois ela começa a correr 5 e caminhar 2. Ou seja, houve um aumento muito rápido do volume de carga e treinamento. Ou a pessoa que já está, que é o outro tipo, a pessoa que já está habituada, que foi um dos personagens, um dos pacientes hoje do consultório, está habituada a correr 4, 5 quilômetros, 6, que vai dar 25, 30 minutos num pace razoável, a pessoa resolveu correr 8, 9 num dia. E no meio da corrida ela sentiu. Para as pessoas entenderem que assim, um preparador físico, um orientador físico, ele costuma trabalhar em pessoas normais um aumento de volume de carga de treinamento, em torno, para ser saudável, 10 a 15% a cada 2 ou 3 semanas. Um atleta, o preparador físico, vai levar isso para 20, 25% e já é uma zona muito perigosa quando tu faz uma pré-temporada para aumentar essas coisas. Então, esse aumento abrupto do volume de carga e treinamento, seja ele partindo do zero ou de quem já está adaptado a um treinamento, é o grande equívoco que faz o osso fadigar durante a carga cíclica. Lá na Leve Ortopedia, Marinho, que é onde tu és proprietário lá e tu trabalha lá também, então, na verdade, quando a gente fala em Leve Ortopedia, quando a gente fala em ortopedia em geral, as pessoas sempre pensam que é só cirurgia lá, né? Não, longe disso. Longe a Leve, disso. Eu sou um dos sócios, nós somos hoje 9 sócios, com todas as especialidades ortopédicas abrangentes estão atuando na Leve Ortopedia, e eu sou o único, por enquanto, médico do esporte da clínica, mas
por unanimidade, dentro do conceito do planejamento de construção da Leve, esse conceito de saúde veio arraigado nela. Né? A gente não está lá a gente está lá para trabalhar com saúde. Antes de pensar na doença, trabalhar na saúde. Então, hoje, na minha realidade de outros colegas que acabam lidando com... Algumas áreas acabam tendo mais pacientes com sentido de esporte, especialmente pé e tornozelo, que é o Dr. Diego, quadril, que é o Fernando, e ombro, que é o Lucas e o Robson. Sim, o pessoal acaba procurando mais essa coisa do esporte. E dentro daquilo que a gente estava conversando antes, o entendimento da biomecânica do gesto esportivo, ele diminui o índice de lesão, e a gente trabalha muito esse conceito de saúde, fazer o esporte da maneira certa, saber orientar volume de carga. Não que a pessoa vai lá e saia com um treino descrito, não. A gente trabalha, a gente valoriza a multidisciplinaridade lá na Leve, a gente trabalha muito, né, no nosso canal do YouTube tem uma série de aulas que a gente já trabalhou ano passado, que é o Leve Academy, que veio para falar de biomecânica e dos ajustes em relação a esporte e doenças. A gente começa nessa quarta-feira no nosso canal do YouTube uma conversa chamada Papo Leve. Vai ser quarta-feira à noite, às 8 da noite. Opa. Começa com a equipe do ombro. Qual que é o Instagram da Leve? Leve Ortopedia. Com 2 V, né? Isso, Leve Ortopedia com 2 Vs. A gente tem o nosso canal do YouTube onde vai ter o volume. As pessoas vão ter acesso pelo canal do YouTube da Leve ao vivo na quarta de noite. Isso depois... isso vai ser quinzenal, de 15 em 15 dias, até o início de setembro. Em setembro, a gente pretende voltar com o projeto Leve Academy, que é um projeto onde a gente tenta conversar muito com os nossos fisioterapeutas da região, educadores físicos, e esse ano estava planejado para começar para falar de corrida, e no final o Covid nos impossibilitou. A gente ainda não sabe se em setembro vai voltar isso presencial ou se vai ser também pelo YouTube, mas a gente... Primeiro vai começar com esse papo leve para se adaptar também um pouquinho às tecnologias e aprender a conversar com os canais para pegar a manha e depois abrir o leque. Então essa é uma realidade hoje dentro da Leve, pensar na saúde, né, antes da doença, em vez de ficar esperando a doença. Independente se a pessoa é paciente, é cliente lá ou não, né? Não tem nada a ver, é uma coisa aberta para todos, né? De esclarecimento para a população, né? A ideia é ter esse material para esclarecer e disseminar. O conceito é compartilhar conhecimento. Essa é a grande função hoje. Marinho, falando um pouco da tua especialidade, né? Que é joelho, né? Quem lesiona joelho, Marinho, praticando esporte? Qual é o número maior? É por trauma, é por pancada, é corredor Não, antigamente, não sei se o teu pai chegou a pegar esse tempo, mas existem umas lendas urbanas aí, umas histórias aí, que dizem que antigamente o jogador de futebol já extraía os meniscos antes de machucar, porque já sabia que ia machucar. Dizem isso, né? Eu tenho uma palestra que eu inclusive ministrei em Foz do Iguaçu ano passado no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, que eu chamo de menisco, do inútil doloroso à alma biomecânica do joelho. O menisco ele foi durante muitos anos maltratado pela própria ciência ortopédica, onde muito se operou nos anos 60 e 70 e o cara dizia que tinha dor no joelho, tirava o menisco porque era ele. Jesus. Depois, com o tempo, foi se vendo a tragédia que significa a ausência do menisco na biomecânica, porque ele é uma estrutura de absorção de choque. E hoje a gente tem uma visão completamente diferente. Hoje a hashtag em alta é a preserve o menisco. Sempre que possível a gente atua no joelho para preservar com mecanismos de sutura, de costura meniscal, que eu faço aqui de rotina quando isso é possível. Nem sempre é possível a gente salvar um menisco da maneira correta. Mas voltando ao princípio da pergunta, assim, correr faz mal para os joelhos? Não. Nós, seres humanos, nós nascemos correndo, né? Correndo atrás da caça. E descalço. Não existe tênis no mundo que faça tu correr melhor ou pior. Tu precisa desenvolver a tua estrutura muscular e o gesto motor. Aprender a correr da maneira certa que faça com que tu economize energia para fazer o gesto motor. Quem mais machuca joelho, na nossa realidade, é o futebol. A maioria dos meus pacientes de esporte... Por trauma.
por trauma. O Sports Medicine, na minha realidade local, para falar de atletas, eu tenho há muitos anos um perfil alto de pacientes de futebol feminino, basquete feminino e handebol, que são esportes bem praticados aqui na região, que volta e meia aparece. Uma parcela pequena de voleibol. Voleibol é um pouco mais raro. Mas o futebol domina o consultório nesse sentido de Sports Medicine, porque... E geralmente a faixa etária é no menos preparado, que está em fase de formação, o que é muito perigoso. Várias pesquisas indicam que há um prejuízo se romper ligamento precoce no joelho, até por uma dificuldade de reabilitação, ou naqueles pacientes acima dos 30 anos que já querem continuar jogando bola, mas são preguiçosos para se preparar para jogar bola. Que a partir dos 30 anos a gente começa a envelhecer normalmente, começa a perder um pouco de força e massa muscular, o gesto motor fica prejudicado, e aí a pessoa acha que só o futebolzinho dele vai manter ele ativo com qualidade. E aí ele acaba caindo numa faixa, num índice de lesão muito alto. Eu posso separar minha vida de joelho antes do futebol, depois do futebol, né? Porque enquanto eu jogava futebol, ligado a N outros fatores, não sei se a Patrícia sabe disso, acho que eu nunca falei aqui, eu pesava 96 quilos e queria jogar 2, 3 vezes por semana. E só queria jogar, né? Aí jogava 20 minutos, 30 minutos, depois ficava 4 horas tomando cerveja e comendo pizza, né? Mais ou menos isso. Pós isso, além de perder peso, isso já falamos aqui, faço triatlon, já participei de 4 Ironmans e praticamente nunca mais me machuquei. Ou 1% do que eu tinha antes, né? Então, o futebol, além de não ser para todos os biotipos, assim eu entendo, né? Tem que estar preparado e tem que ter esse cuidado. Não pode ser o atleta de final de semana que a gente chama, né? E aí, falando de biomecânica e de esporte mesmo, o futebol ele tem uma alta complexidade que alguns outros esportes não têm. Alguns esportes chamados que trabalham muito o pivô central do joelho, como basquete, handebol, tem um alto índice de lesão também, porém o problema é que, isso tem vários estudos de fisiologia, a intensidade do futebol, especialmente a atingida agora atualmente, que é o futebol praticado na Europa, esse que a gente assiste, onde uma média de correr pelo menos, um time que corre menos de 100 km não ganha uma partida. Um goleiro hoje que atua na Europa, corre 5, 6 quilômetros, o que corria um cabeça de área na década de 70. Só o goleiro. Os outros jogadores, meio campo e laterais, se não correrem na média de 13, 14, 15 quilômetros por jogo, não tem como aguentar a intensidade do jogo. Então hoje o futebol ele tem uma demanda fisiológica muito alta. Claro que isso se reflete no nível amador, porque a galera quer copiar o estilo de jogo, quer jogar mais rápido, isso. Não tem mais como jogar futebol numa intensidade baixa. O jogo é mais rápido, mais pegado, e aí a galera é onde o pessoal erra a dose, digamos assim. Né? Beleza, Marinho, nosso tempo correu mesmo, te falei que a conversa era para muito tempo, né? Existem muitas dúvidas também, né? Deixa, por favor, o teu recado final aí para quem pode, como é que as pessoas fazem para cuidar dos joelhos, né? Prevenir. Um recado é assistir as lives, né? Com certeza, né? A gente está aí, como eu disse, compartilhando conhecimento nas redes sociais, na minha pessoal, Marinho Burgo um pouquinho, mas principalmente na Leve Ortopedia com 2 Vs. O recado é bem simples, não tem segredo. É ter hábitos saudáveis, né? Achar um equilíbrio entre dieta, entre consumo e atividade física de rotina. O sedentarismo ele é o grande mal do século, e assim como ele faz mal para o coração, que ele dá doenças como hipertensão, diabetes, ele também aumenta os distúrbios articulares e os riscos de lesão. O que a gente precisa é ter um equilíbrio na vida, fazer atividade física de rotina, ver que trabalhos indicam que 30 minutos por dia é saudável. A gente pode ter melhores níveis, isso é mais saudável ainda, mas para a gente manter uma qualidade de vida, a gente precisa dar uma suada todo dia. Isso é importante. Escutou, Patrícia? Escutei atentamente. Quantos minutos por dia ele falou? 30. 30 minutos. Quando começaremos?
Calma que eu chego lá. Calma. Vai fazer aniversário que eu tô aqui, Patrícia. A família ficou empolgada com a história do Querebel, ó. Já é um começo. Aí, ó, olha aí, ó. Já viu? é um começo, beleza, entendeu? Beleza, pode ser. É isso aí. Suar 30 minutos por dia, tá vendo? Ok. Tá bom? Eu Marinho, chego lá. obrigado mais uma Pô, vez. valeu, Jorginho. Um abraço. Demorei para vir aqui, agradeço o convite, porque geralmente segunda-feira é o dia cirúrgico. É o dia cirúrgico. Mas aí, em tempos de Covid, a coisa vai Deu uma um pouco diminuída, mais né? leve. Que bom. Estamos todos se adaptando Te a novos agradeço. tempos. Valeu. Espero que a nossa conversa tenha sido útil aos ouvintes. Patrícia, e para ti também, 30 Muito. minutos por dia, ok? Até semana que vem. Obrigada, abraço, até. Tchau. Você ouviu na Ulha Negra, um atleta bem amador. Ulha Negra. De Bons Serviços de Alimentação. Atuamos no segmento de alimentação industrial, atendendo